Olá, estudantes do nono ano. Eu sou o professor William e nessa aula vamos falar um pouco mais sobre os tigres asiáticos. Afinal, quais são esses países? Então, o nosso objetivo: identificar os países conhecidos como tigres asiáticos e diferenciar os modelos de industrialização adotados pelos países, por esses países conhecidos como tigres asiáticos. Vamos pensar juntos. Você já ouviu falar em tigres asiáticos? E quais são eles? Quais são esses países? O termo tigres asiáticos, ou quatro tigres asiáticos, refere-se às economias desenvolvidas Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan. Esses territórios e países estão localizados no sudeste da Ásia, apresentaram grandes taxas de crescimento e rápida industrialização entre as décadas de 1960 e 1990. Bem, os tigres asiáticos são, então, quatro países que adotaram um modelo econômico muito semelhante ao que o Japão vinha fazendo até os anos 60. Só lembrando rapidamente, o Japão foi um país destruído pela Segunda Guerra Mundial e que adotou a economia de mercado aberto logo depois do fim da Segunda Guerra. Seguindo esse modelo, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan acabam adotando esse modelo, e Hong Kong, que é uma cidade, na verdade, mas de forma independente da China. Eles conseguem administrar a sua economia independentemente. Essas são as bandeiras dos quatro países: a bandeira de Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong. Esses quatro países, então, na verdade, três países e uma cidade independente, elas adotaram esse modelo econômico diferenciado a partir ali dos anos 60 e tiveram um rápido crescimento econômico, apostando muito no desenvolvimento da educação e do modelo industrial também. Caminho para a industrialização. Esses países eram agrícolas, a maioria da sua população vivia na zona rural. A população tinha pouca escolaridade, não haviam importantes recursos minerais que pudessem ser explorados e nem combustíveis fósseis. Porém, esses países acompanharam o desenvolvimento do Japão, considerado uma das potências mundiais. Aqui embaixo, nós podemos ver o modelo tradicional desses países, ali uma plantação de arroz, e hoje uma das gigantes da tecnologia, que está lá na Coreia do Sul. Bem, esses países tiveram esse avanço rápido justamente por apostar muito em desenvolvimento de mercado e educação, uma vez que eles não tinham muitos recursos naturais, tais como carvão mineral, ouro, petróleo. Eles investiram na educação para tentar abranger um mercado de tecnologia, e isso acabou trazendo muito dinheiro para eles. Bem, no mapa ao lado nós podemos observar onde estão localizados os tigres asiáticos. A Coreia do Sul, na Península Coreana, próximo ao Japão. Taiwan, Taiwan, só relembrando, ela por muito tempo fez parte da China e atualmente ela é praticamente independente. A Ilha Formosa, que é onde se localiza Taiwan, é governada pelo Kuomintang, que era o Partido Conservador Chinês. E desde o final da guerra, eles se retiraram na Ilha Formosa. Então nós temos duas Chinas: a China continental, que é a República Popular da China, e a China insular, que seria a ilha ali Formosa, onde está Taiwan. Hong Kong, que também é parte da China, mas dessa vez, mesmo com uma administração independente, ela ainda faz parte da China continental. E Singapura, que é um pequeno território lá no Sudeste Asiático. Por que os países receberam esse nome de tigres asiáticos? Primeira coisa, é importante lembrar que o tigre é um animal asiático. É um animal que mostra muito a marcação de território, que domina grandes áreas, grandes territórios. E esses países, mesmo sendo pequenos geograficamente falando, eles acabaram dominando o mercado. Vamos ver lá. Eles receberam esse nome de tigres asiáticos em uma menção ao animal tigre, o qual é o símbolo de força, robustez e domínio. Era assim que os quatro países eram vistos naquele contexto, antes que o mundo não via nada de promissor neles. Porém, eles tornaram uma economia muito dinâmica. Bem,
Inicialmente, as principais mercadorias exportadas eram de baixa tecnologia, mas na década de 1980 eles desenvolveram rapidamente a produção de bens duráveis, com tecnologias avançadas e principalmente eletrônicos. Até o começo, então, basicamente, eles abriram o território deles para que multinacionais se instalassem nos países e eles produzissem bens não duráveis, talvez, mas ali por volta dos anos 80 começaram a apelar muito para a tecnologia, indo para o mercado dos televisores, dos Discman, né, a produção de CD mesmo, e depois mesmo de grandes eletrodomésticos, como máquinas de lavar roupa, geladeiras, fogão, e atualmente televisores, esses Smart TV, e os aparelhos celulares também. O modo de desenvolvimento industrial dos tigres asiáticos baseou-se em uma agressiva política de conquista de mercados internacionais com uma plataforma de exportação. Essa plataforma de exportação e essa forma agressiva deles lidarem com o mercado é justamente tentando vender o produto deles muito mais barato que qualquer concorrência. Dessa forma, as grandes marcas, principalmente sul-coreanas, atingiram o mercado inteiro e dificilmente elas encontram concorrentes na atualidade. Vamos para uma atividade. Quais características da Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, na Ilha de Formosa e Singapura possuem que justifica a denominação tigres asiáticos? O que esses países recebem?
O termo tigres asiáticos refere-se à agressividade administrativa e econômica da Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Apresentam um curto período para obter o rápido desenvolvimento econômico e industrial e o fato de que todos esses países estão localizados no continente asiático. Bem, como nós vimos na resposta, eles acabaram dominando vários mercados, assim como o animal faz, né? O tigre é um animal territorialista e vale lembrar que é um animal asiático. Então é como se fosse uma forma de homenagear um animal do próprio continente. Sobre as características econômicas dos tigres asiáticos. Os países adotaram um modelo econômico voltado para a exportação. Então, se nós pegarmos principalmente a Coreia do Sul, no começo, eles passam a adotar uma estratégia parecida com a do Japão, né, tentando dominar o mercado, vendendo produtos muito baratos e com uma qualidade questionável. E logo depois que eles dominam o mercado, eles passam a melhorar a qualidade dos produtos. Um outro país que faz isso desde os anos 80 e recentemente dominou grande parcela do mercado é a China, como nós já vimos em outras aulas. A pauta no alto investimento. Esse alto investimento é tanto tecnológico quanto também um investimento na base educacional. O país mesmo investe em melhorar a qualidade da educação para que os jovens aprendam a lidar com esses ramos industriais e comecem a se envolver com startups, enfim, e grandes indústrias. A Coreia do Sul, por exemplo, atualmente investe em outros setores, não só mais nos eletrodomésticos. Eles envolvem pesado no setor da música e também do cinema, né? A modernização dos produtos internos, isso é uma situação bastante importante para entender como que eles conseguem esse rápido desenvolvimento. Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong baixaram os impostos, estabeleceram em isenção total, importação de máquinas e equipamentos industriais e facilitaram o processo, os processos envolvidos, como remessas e lucros, né? Fazendo com que seja difícil o outro país competir com eles. Era basicamente a situação. Eles não tinham recursos naturais, nem muito espaço para poder usar o setor primário como base econômica. Se formos comparar o território dos tigres asiáticos com o território do Brasil, por exemplo, eles não tinham áreas para grande agricultura. Sendo assim, eles investiram pesado em tecnologia e acabam arrecadando até mais do que países como o Brasil arrecadam com a agricultura. Como resultado, os produtos com baixo aporte tecnológico, como roupas, calçados e brinquedos, por exemplo, começaram a ser comercializados a preços baixos e imbatíveis no mercado internacional. Então, num primeiro momento, eles vendiam brinquedos, calçados, né? Várias marcas de calçado foram situadas nos países que são conhecidos como tigres asiáticos, né? E hoje essas marcas elas saíram de lá e foram para os novos tigres asiáticos, como é o caso do Vietnã, que desde o começo dos anos 2000 vem adotando uma tática de mercado muito semelhante aos seus vizinhos. Bem, aqui nós conseguimos ver essa tabela, né, com os principais produtos relacionados ao país. A Coreia do Sul é líder na produção de automóveis, né, de eletrônicos, ela também vai aparecer, mas eletrônicos envolve Taiwan, Singapura, Hong Kong e Indonésia. Os produtos de informática, nós temos Malásia, Hong Kong e Singapura, brinquedos, Taiwan, tecidos, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong. Tanto a Malásia quanto a Indonésia e o Vietnã fazem parte dos novos tigres asiáticos, que eu já havia falado antes. Bem, o caminho do sucesso, como vai se desenvolver o caminho do sucesso? Foi criado nesses países uma força de trabalho bem preparada, produtiva e de baixo custo. Sistemas de metas de crescimento de cada setor com objetivos claros e alcançáveis. Ao contrário do que muitas empresas pregam, eles não queriam objetivos que não podiam alcançar, né? E também acabavam fazendo com que os funcionários se sentissem motivados a trabalhar. Foco em setores como logística, infraestrutura e tecnologia, os quais empregaram um número elevado de pessoas
e ajudavam a expandir o PIB. Como nós pensamos na linha de produção de brinquedos, por exemplo, ou eletrodomésticos, são fábricas que envolvem muita mão de obra mesmo, né? E no começo, pouco uso de tecnologia como robôs, ao contrário da indústria automotiva. Bem, assim que o setor se desenvolvia, o governo já destinava os esforços para o próximo setor da lista, podendo assim desenvolver diversas áreas uma após a outra. Ele pegava aquilo que estava dando certo e já investia em outra área, abrangendo assim o máximo de mercados possíveis. Como eu acabei de falar, a Coreia do Sul é um grande exemplo que atualmente, como eles já estão bem estabelecidos no mercado de tecnológicos, eles estão indo para o ramo de cinema e música. Hong Kong. Hong Kong é uma das 2 regiões administrativas especiais da República Popular da China. Atraiu muitas empresas multinacionais devido à mão de obra barata. Presença dessas empresas não é garantia de uma melhoria de qualidade de vida na população, mas os investimentos sociais em educação acabam melhorando alguns indicadores que essa região da China tem. Quando nós falamos de China é um pouco complicado de entender, pois a China é um país que tem uma base política comunista, com áreas econômicas especiais e ainda territórios administrativos independentes. Por mais que impostos arrecadados em Hong Kong vão para a China, ela é uma área administrativa independente, né? Então, como se eles pudessem escolher os próprios parceiros comerciais, ao contrário das zonas econômicas especiais que acontecem dentro da própria China, que dependem do governo para escolher os seus parceiros. Outro tigre asiático, né, seria a Coreia do Sul, que fabrica desde navios até produtos eletrônicos, emprega modernas tecnologias na produção. Vale lembrar que hoje a Coreia do Sul é o país que domina uma parcela considerável do mercado de aparelhos celulares. A tecnologia capacitiva das telas de celular, que é aquela que você consegue tocar em mais de um lugar ao mesmo tempo, ela é de patente sul-coreana. Então, todo aparelho celular que tem uma tela capacitiva acaba gerando uma certa economia para o país. Lembrando que desde o começo dos smartphones, praticamente todo celular tem tela capacitiva. Taiwan tem seu setor produtivo dominado pelas pequenas e médias empresas especializadas em determinadas áreas. Ao contrário da Coreia, que tenta abranger áreas de grande valor, Taiwan ela se especializa em setores como vestuário, por exemplo. E Singapura investe em indústrias de alto valor agregado como a petroquímica. Isso é muito importante para um país como Singapura, que está localizado em uma área entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Eles acabam sendo parte da rota comercial, de uma das maiores rotas comerciais, aliás, por onde passam navios chineses que vão para a Europa, por exemplo. Nessa área, então, eles investindo na indústria petroquímica, eles acabam barateando a produção no próprio país e conseguindo exportar, exportar produtos nesse setor, como gasolina, enfim. A Coreia do Sul atualmente é um dos principais polos tecnológicos do mundo. Grandes marcas de smartphone e eletrodomésticos, como eu já havia falado, de modo geral, se iniciaram no país. Algumas marcas são tão grandes e abrangentes que elas abrangem desde aparelhos celulares até geladeiras. Bem, fatores que contribuíram para o desenvolvimento: incentivos fiscais, leis ambientais menos rígidas, determinação governamental de promover a industrialização, ajuda maciça dos Estados Unidos, principalmente para Taiwan e Coreia do Sul, por interesses geopolíticos, no caso. Se nós formos posicionar a Coreia do Sul, ela faz fronteira com a Coreia do Norte, que durante a Guerra Fria, principalmente, era vista como um grande inimigo dos Estados Unidos. E quando nós falamos de Taiwan, Taiwan tem uma grande parcela ali, aliás, uma grande parcela não, uma posição estratégica contra a China. Então é interessante para os Estados Unidos ajudar um país nessa região a se desenvolver.
Proveniências no sentido de maior distribuição de renda, aumentando dessa maneira o mercado consumidor. Vamos para mais uma atividade, né? Uma atividade da Universidade Federal da Paraíba, adaptada, obviamente, à rápida expansão econômico-industrial de Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan, valeu a esses países o título de tigres asiáticos. O início da transformação radical dessas economias ocorreu a partir da instalação de filiais de indústrias norte-americanas e, principalmente japonesas, que tiveram vantagens na nova localização. Escreva 2 argumentos que comprovem essa afirmação e agora é com vocês. Vamos ver como fica uma possível resposta? Os incentivos para a rápida industrialização desses países estão pautados no controle da inflação, melhor distribuição de renda e investimentos de ensino, permitindo a formação de um amplo mercado interno. A mão de obra barata e qualificada tornou a produção competitiva no mercado internacional. Além disso, o Estado se encarregou de promover a instalação de indústrias. Bem, na aula de hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre os tigres asiáticos, como eles se comportam no mercado internacional. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.